Houve uma pergunta feita no chat do grupo. Oi, irmã Tess, minha pergunta é como nós podemos ajudar de melhor maneira possível aqueles que estão na Síria, no Iêmen e passando por essa crise de refugiados? A melhor coisa que nós podemos fazer para ajudá-los, aqueles que estão passando por essa crise, nós não podemos acabar com essa crise. Isso não vai acontecer. E nós nem temos pessoas no movimento do qual temos conhecimento que estão lá, que teriam capacidade para impactar aquelas áreas. A função, o que nós temos que fazer, o nosso trabalho, é cumprir com o trabalho que Deus nos deu. E a função que Deus nos deu não é corrigir ou consertar os reinos dessa terra, mas sim estabelecer um novo reino para o qual nós possamos trazer essas pessoas. Nós temos que entender a importância disso e focar 100% da nossa energia em estabelecer esse reino. Alguns anos nessa terra não significa nada para eles. É assim que nós salvamos vidas. Esse é o nosso trabalho, estabelecer um novo reino. Então, voltando à nossa discussão, nós estamos olhando a dispensação em que nós estamos agora. Nós estamos lidando com alguns problemas que nós estamos enfrentando nessa dispensação. Assim como Ellen White diz, se eles falharem agora, toda a jornada anterior deles é para nada. Cristo no deserto, todo o plano da salvação é destruído. E o Getsemane, todo o trabalho dele não teria nenhum benefício para a humanidade. Esses são os pontos que nós devemos ter vitória. Conforme nós discutimos, as questões que ele enfrentou no Getsemane, o que os discípulos enfrentaram depois da cruz, o que Cristo passou no deserto, nós identificamos o que nós temos que vencer para que possamos fazer parte do trabalho de levar o Evangelho ao mundo. Então, no início do ano, na Uganda, o ancião Parmender falou sobre o bom conselho e como esse bom conselho estava sendo usado de tal maneira, de forma a insinuar que não tinha problema desconsiderá-lo, que de alguma forma chamar algumas reformas de bom conselho fazia deles como opcional, onde nós, como movimento, não deveríamos direcionar as pessoas no que elas deveriam fazer ou acreditar. Eu tentei ilustrar isso, como o bom conselho foi usado de maneira errada nesse contexto. Você pode ver o perigo da batalha em que nós estamos, quantas pessoas nós já perdemos nesse caminho, quantas pessoas nós ainda vamos perder. Se nós reconhecermos que esse conselho veio do comandante e não do tenente, veio de Deus e não dos líderes do movimento, se nós reconhecermos que eles são, na verdade, bons conselhos e não maus conselhos, então o mínimo que nós vamos fazer é reconhecer que esse conselho é bom e encorajar os nossos irmãos e irmãs que já têm um caminho difícil à frente deles, que já têm uma grande chance de não sobreviver esse caminho. Nós aconselharíamos eles a seguirem. Nós não faríamos com que eles se desviassem. Então, se nós colocarmos o bom conselho de lado, reconhecendo que aqueles que não seguem esses votos estão se colocando numa posição onde eles estão dizendo que esse conselho, na verdade, não é bom. Então, nós somos a metodologia. Por que Deus escolheu um conservador ao invés de um liberal? Por que Deus escolheu alguém como o ancião Jeff? Ele não é meio conservador. Ele é um conservador social e moral. Nós falamos antes de que Deus está meio preso no início. Ele tem que escolher alguém, uma pessoa, que seria capaz de cumprir com a função do trabalho, mas que tem muitas falhas. As dificuldades que ele enfrenta, você pode ver com João Batista,
você pode ver com o ancião Jeff. Ambos liam de maneira incorreta, mas ambos ainda estavam dispostos a ler e levar com toda a força a palavra direta de Deus. Uma vez que ele tem alguém que vai levar a sua palavra com esse grau de força, com esse grau de importância em cada palavra, então ele pode instruir eles, ensinar eles a como ler. Se ele tem alguém que não está disposto a fazer isso, que deseja olhar a essas passagens e considerá-las de maneira assim leve e ler elas dentro do contexto que eles desejassem, para quem muitos diriam que eu vou interpretá-las da maneira como eu quiser, como melhor caber para mim. Então eu não vou estudar nada. Será que Deus pode trabalhar com isso? Não. Então, ele está preso com o conservador no início. E não é porque ele está tentando ser gentil conosco. Existem muitos liberais que teriam seguido um liberal a igualdade desde o início. Mas o problema que eu quero destacar aqui é que ele precisa de alguém que vai olhar a inspiração e a profecia como uma palavra inspirada de Deus. Como Miller, onde cada palavra tem o seu lugar e a importância. E então ele pode ensinar essa pessoa sobre metodologia. Então nós começamos com o assunto do veganismo. É uma das reformas, é um dos votos de reforma que as pessoas sugerem ser um bom conselho. E a minha pergunta é, se você pegar a metodologia correta, dispensacionalismo, será que isso te leva ao assunto do veganismo, onde você pode dizer que você pode fazer aquilo que é certo de acordo com sua visão? Será que leva você a um lugar onde você diga que você é livre para comer o que quer que você deseje? Nós sabemos que não seremos permitidos a matar um animal no céu. Não. Será que nós será que nós vamos poder matar um bezerro no céu e pegar o leite da mãe dele? Não. Então, o que faz nós pensarmos que se nós não temos a liberdade lá, que nós temos a liberdade aqui? Porque nós teremos a liberdade de fazer isso aqui de alguma coisa que Deus claramente não vai nos dar no céu. Então, você não pode levar a dieta no âmbito da dispensação, você não pode levar a dieta no âmbito da liberdade, e você não pode levar a dieta no âmbito do liberalismo, e você não pode levar a dieta no âmbito de literal para espiritual, porque ela é consistente até o céu, por toda a história. Do Éden, a questão é dieta. E por todos os próximos 6.000 anos, depois que a maldição é colocada, essa maldição ela vai ser removida. É a mesma metodologia que construiu a igualdade. No Éden você tem a perfeita igualdade. E então, quando você vai a Noé, não é uma questão de cor. Pode parecer um pouco diferente em como ela é implementada, mas a questão de nacionalismo é consistente, do Éden ao Éden. Sempre foi nacionalismo. Não começou como nacionalismo, racismo e se mudou para um outro assunto. O patriarcado é fácil de ver. Ele estava no Éden, quando foi institucionalizado, no início de Israel moderno, de Israel antigo também. Fim de Israel antigo, você tem patriarcado. Início de Israel moderno também. Sistematicamente sendo desmanchado. Fim de Israel moderno acaba com o patriarcado, volta à igualdade. Ele não foi de literal para espiritual e de repente mudou para um outro assunto. Então, nós não podemos falar do veganismo dessa maneira. Nós não temos muito tempo e essa é a última apresentação, então eu vou pular assim bem rápido.
Eu quero falar rapidamente sobre a questão do sábado. É um outro voto que as pessoas podem considerar moral. A questão do sábado é moral e profético, dependendo da sua perspectiva. É implementado no Éden. Eu marquei 4 dispensações ao longo desse período. Foi implementado no Éden, mas quando eles estavam em cativeiro no Egito, o que aconteceu com o sábado? Ele foi perdido. Então, durante o período de... Quando Israel antigo sai do Egito, o que é devolvido a eles? O sábado é devolvido a Israel antigo. Essa é a história alfa deles. Israel antigo, Israel moderno. Alfa e ômega de Israel antigo, alfa e ômega de Israel moderno. No início de Israel antigo, eles perderam o sábado, quando eles estão no cativeiro no Egito, e aí então é devolvido a eles. Antes de Israel moderno, durante os 1260 anos, eles também perderam o sábado, e então é reinstituído a eles. Será que fomos de literal para espiritual? Não. É um princípio consistente e universal. O sábado ele é eterno. Ele nunca morreu e ressuscitou. Então ele não queria ressuscitar de uma maneira diferente daquela que morreu. Quando alguma coisa morre e ressuscita, ele ressuscita de uma maneira espiritual. Ele morre literal, ressuscita espiritual, parecendo de uma maneira diferente. Mas o sábado ele é eterno. Mesmo que ele tenha sido encoberto ou que ele tenha passado por perseguição, ele é eterno, de Éden a Éden. De uma lua até a outra, de um sábado ao outro, você vai adorar o Senhor. Ele foi perdido, restituído. Perdido, restituído. Não vai de literal a espiritual. Quando as pessoas... Será que as pessoas ali era requerido delas que eles guardassem o sábado? E ali também é um requerimento para o batismo. Na história ômega. Será que o teste é o sábado? Não. O teste não era o sábado. O teste era ligado com a natureza do reino. Será que significa que existia alguma diminuição da guarda do sábado? Não. Jesus nunca fez o seu próprio prazer num dia de sábado. Ele servia aos outros, ele ia à sinagoga, ele ensinava, ele guardou o sábado. Tão bem quanto nós seremos requeridos desde os dias iniciais do Éden. Não houve uma diminuição disso. Embora tenha se tornado uma coisa formal para os fariseus, ele devolveu a vida ao sábado através da sua mensagem. Que não havia uma diminuição da importância da guarda do sábado. De história ômega a história ômega, de Éden a Éden. Não é algo que vai de literal para espiritual. Não é algo que é requerido de ser guardado para entrar ao reino através de cada dispensação de sucesso. Ele tem sido consistente por toda a história.
Eu vou ter que fazer mais espaço aqui, senão não vai caber. Quando nós pegamos assuntos e colocamos eles nas linhas, eles se tornam mais claros. Então, algumas dessas linhas são bem simples. Quando você coloca o sábado em uma linha através de 6.000 anos, você consegue ver o nível de consistência. E como todos esses assuntos de dispensação, liberdade, literal e espiritual, nós temos que entender como usá-los de maneira correta. Se nós jogarmos eles fora, sem colocar os assuntos na linha, nós vamos usá-los de maneira errada. Eu quero trazer um outro assunto, um outro voto de reforma. Nós falamos sobre o sábado, nós falamos sobre o nosso voto, questão de dieta, eu quero falar de joias. Eu tenho algumas citações para ler, e o que eu quero fazer vou parafrasear a maioria delas. Não é possível cobrir um assunto em 10 minutos, mas eu quero que vejamos como esses assuntos ficam quando conectados a uma linha de reforma. Vou ler de Patriarcas e Profetas 205.1 em inglês. No português é Patriarcas e Profetas 141.1. E eu não vou ler muito, mas para dar um contexto, isso é depois que os filhos de Jacó pecaram, eles mataram muitas pessoas. Jacó ele está em profunda humilhação por conta do pecado da sua família. Jacó entendeu que havia motivo para uma profunda humilhação. Crueldade e falsidade se manifestaram no caráter de seus filhos. Havia deuses falsos no acampamento, e a idolatria tinha ido até certo ponto ganho terreno mesmo em sua casa. Se o Senhor os tratasse de acordo com seus méritos, não os deixaria a vingança das nações circunvizinhas? Enquanto Jacó estava assim prostrado com angústia, o Senhor ordenou-lhe que viajasse para o sul, a Betel. A lembrança deste lugar recordava ao patriarca não somente a sua visão dos anjos e as misericordiosas promessas de Deus, mas também o voto que ali fizera, de que o Senhor deveria ser o seu Deus. Decidiu que antes de ir a esse lugar sagrado, sua casa deveria estar livre da contaminação da idolatria. Deu, portanto, instruções a todos no acampamento. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos, e levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Com profunda emoção, Jacó repetiu a história de sua primeira visita a Betel, quando deixou a tenda de seu pai como um errante solitário, fugindo para salvar a vida. Seus filhos também foram tocados por um poder que os constrangia. Ele lançara a mão do meio mais eficaz para os preparar, a fim de tomarem parte no culto de Deus quando chegassem a Betel. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas ou brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. É um princípio consistente desde o início, por toda a Bíblia, que aqueles que estão seguindo a Deus, é requerido deles que eles tirem seus brincos e as suas joias. Qual é a dor de Jacó? A idolatria que está dentro da sua própria família.
Eles têm ídolos, eles têm brincos. E o que eles removeram? Ambos. Essa é a idolatria que nós devemos remover. Mais uma vez, dispensações consistentes. Quando eles saem do Egito, o que é requerido deles antes que eles possam construir o santuário? De onde veio o ouro para esse santuário? Veio das joias que eles removeram. Foi requerido deles que eles removessem antes que pudessem construir o santuário. Eles seriam permitidos participar ali em idolatria? Não. O que nós encontramos nesse assunto é que Deus ele só se torna mais claro ao passarmos por essas histórias. Quando chegamos ao final de Israel Antigo, qual que é a instrução dada? Relacionada a adornos. Será que adornos são permitidos? Não. Não foi permitido à igreja inicial. Então nós chegamos à nossa história alfa. Eu só vou mencionar algumas citações. Manuscritos Liberados, volume 9, 118.1, em inglês. É uma passagem inteira que está em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 20, parágrafo 2, no inglês. Manuscritos Liberados, volume 14, página 250.4, também no inglês. Evangelismo 268, começando no primeiro parágrafo. Eu vou só parafrasear alguns. Na primeira citação, Ellen White está falando com uma jovem que é uma potencial convertida. Hoje eu tive uma entrevista com uma pessoa que está apenas a defender a verdade, mas que está muito adornada com braceletes e anéis de ouro. Penso que ela é uma boa pessoa e suportará ouvir conselhos gentis. A palavra deve ser apresentada, cujo adorno não deve ser aquele adorno exterior de trançar o cabelo e de vestir-se de ouro ou de vestir-se... De onde ela está tirando isso? De Israel Antigo. Eu acredito que essa irmã recebeu a verdade e irá praticar a verdade. Se ela ama a verdade, obedecerá às palavras de Cristo. E como é que se parece a obediência? Remover os seus anéis e os seus braceletes. Testemunhos para a Igreja, volume 1, 20.2. Ela está falando sobre o próprio batismo dela. E o que ela notou na irmã próxima a ela, que também estava sendo batizada. Ela viu as joias nessa irmã. E o que ela falou? Minha alegria se dissipou diante dessa amostra de vaidade. Ela ora então para o pastor para ver qual é a resposta dele, mas ele parece desatento e não vê um problema. Essa situação causou-lhe muita perplexidade e aflição quando me lembrava das palavras do apóstolo, que do mesmo o ensino da Escritura pareceu ser abertamente desrespeitado por aquele a quem eu via como consagrados cristãos e que era mais experiente do que eu. Se fosse realmente pecaminoso, como eu supunha, imitar o vestuário extravagante dos mundanos, certamente esses cristãos compreenderiam isso e se conformariam aos padrões bíblicos. Porém, propus-me a seguir as convicções do dever. As joias não é um assunto como as calças.
como a calça mudou da dispensação dela para a nossa? Será que tinha alguma coisa com moralidade, tinha alguma coisa a ver com moralidade e reforma? Não. Como que foi isso? Na casa deles, ela usa calça. É um símbolo do patriarcado e sexismo. Não tem nada a ver com a liberdade de um indivíduo ou moralidade e modéstia. Brincos não são a mesma coisa. Joias não são a mesma coisa. Homens podem usar joias, mulheres podem usar joias. Não é um assunto que está lidando com igualdade ou qualquer coisa da mensagem do clamor da meia-noite. Ela é consistente. Se nós somos consistentes, se você voltar ao Éden, o patriarcado é introduzido ali. E você então pode... como ele foi se desmanchando sistematicamente. Você não pode ir para aquela linha e ver esse crescimento sistemático, onde as pessoas eram permitidas se vestir e usar joias conforme eles quisessem. Não existe um aumento de liberdade nesse assunto, do Éden até aqui. Não pode ser colocado numa linha de reforma. Não é parte de uma corda. Em 14, Manuscritos Liberados 14. Para pessoas que são novas, ao ouvirem a mensagem, o que acontece no coração deles? Eles retiram os seus anéis e pulseiras, porque são ídolos. Esses que aceitaram a mensagem. Evangelismo 268.3. Prescrições minuciosas foram por ele dadas em relação à roupa de Arão, por ser esta simbólica. Do mesmo modo, as roupas dos seguidores de Cristo devem ser simbólicas, pois que lhes compete representar a Cristo em tudo. O nosso exterior deve caracterizar-se a todos os respeitos pelo asseio, modéstia e pureza. As palavras das Escrituras sagradas referentes a vestidos devem ser bem meditadas. Importa compreender o que seja agradável ao Senhor até em matéria de vestuário. O próprio feitio da roupa há de comprovar a veracidade do Evangelho, em harmonia com nossa fé. A abnegação no vestir faz parte de nosso dever cristão. Trajar-se com simplicidade e abster-se de ostentação de joias e ornamentos de toda espécie está em harmonia com nossa fé. Somos nós do número dos que veem a loucura dos mundanos em condescender com a extravagância do vestuário, bem como com o amor das diversões? Evangelismo 270.1 continua com relação a essa passagem. Ela fala de uma irmã que uma pedra de tropeço foi posta no caminho dela por ela ver as joias no corpo daqueles para quem ela olhava com admiração. Foi ensinada que os adventistas do sétimo dia não usam joias, ouro, prata ou pedras preciosas e não seguem no vestuário as modas mundanas. Isso é o que ela foi ensinada. A palavra de Deus é clara. Seus ensinos não podem ser confundidos. Obedecer-lhe-emos tal como ele nos deu, ou buscaremos desviar-nos o máximo possível e, não obstante, ser salvos? Quão longe nós podemos ir? Quão longe nós podemos ir do padrão e ainda assim ser salvos? A questão das calças não foi um assunto de que agora nós temos liberdade para usar o que quer que quisermos usar. A questão das calças é a instituição de Deus com relação à igualdade. E agora nós não temos a liberdade de praticar nacionalismo ou um sistema patriarcal. Não é sobre liberdade para se vestir o que a nossa consciência manda. Nós vestimos de acordo com a instrução de Deus. Alguém perguntou sobre a questão do cabelo. Se nós queremos entender como nós vamos discutir a questão dos cabelos,
Volte às apresentações feitas na Uganda e as feitas no Sudão do Sul. Lá chegaram, houve essa pergunta no Perguntas e Respostas, porque particularmente para eles naquela comunidade africana, a questão do cabelo é um assunto que pode ser bem divisor. Nós olhamos as citações com relação ao cabelo e olhamos a eles no seu contexto. E o contexto dessas citações explica elas claramente, mas eu não vou entrar nisso aqui. Então, desde o início, Adão e Eva não foram permitidos a vestir-se. E quando se trata de Jacó, eles reconheceram quando eles retornando a Betel, o que eles tinham que remover? Ídolos e joias. Quando eles saíram do Egito, Israel Antigo, o que eles tiveram que remover? As joias. Quando a gente chega ao final de Israel Antiga, quais são as instruções? Sem adornos. Não usem joias. Início de Israel moderno. Quais são as instruções? Adventistas não usam joias. Existe uma consistência, não é uma linha de progressão. Não vai de literal ao espiritual. Não é Deus controlando o que nós vamos usar e depois nos dando liberdade. Está cumprindo o princípio que foi nos dado. Porque se nós entendemos por que ou não, nós confiamos que o nosso comandante só dá bons conselhos. E se esse comandante diz que são bons conselhos, nós acreditamos que é bons conselhos, mesmo que nós não entendamos. Tem outros assuntos que nós poderíamos trazer a isso. Batismo. Eu sei que começou antes, mas eu vou manter dentro dos períodos de dispensações chaves. Deus desejava entrar em uma aliança com seu povo. Atrás ali, na história alfa, quando Deus entra em aliança com Israel, o que foi requerido que eles fizessem no deserto? Circuncisão. Foi assim que Deus mostrou que ele estava num relacionamento de aliança com o seu povo. Exatamente nessa história de Israel Antigo, isso se torna um problema ali. Isso se torna um problema para a história ômega de Israel Antigo. Por que isso? Por que João Batista não está circuncidando as pessoas? Ele precisa mostrar às pessoas que eles estão entrando numa relação com Deus, uma aliança com Deus separada daquela da nação judaica. E qual é o problema com todos os homens? Eles eram circuncidados ao nascimento. Eles já eram circuncidados. Você pode ser circuncidado 2 vezes? Não. Então, existem 2 razões para que tem que ser uma ação exterior diferente, que não seja circuncisão. Primeiro, a irmã Alison está falando homem e mulher. Sim. Aqui nós marcamos a progressão que nós esperamos ver quando existe uma mudança sendo feita. É aqui que homens e mulheres ambos entram nessa experiência de aliança individualmente. Então, para mostrar essa igualdade
ele muda de circuncisão para batismo. Mas separado a isso, qual que é o outro problema que os homens têm? Eles já estão circuncidados, mas na nação judaica, não nesse novo momento. Então precisa ser mudado de circuncisão para uma outra forma. Isso surge o batismo. Eles saem do Egito. Eles precisam dar uma representação viva de que eles estão entrando numa aliança com Deus. João Batista vem no fim do Israel antigo. Eles precisam dar apresentar de forma visível que eles estão entrando numa aliança com Deus. Início de Israel moderno, o que os mileritas fizeram? Um deles morreu depois de fazer isso. Saindo do protestantismo, eles tinham que dar essa evidência visível de que eles estavam inscritos sobre as crenças de Miller, né? E que eles estavam entrando numa aliança com Deus. Existe alguma mudança nesse assunto através dessa história? Alguma mudança ou remoção da necessidade que esse passo seja dado? Quando você olha para o patriarcado, nós vemos um desenhar sistemático do patriarcado, do nacionalismo. É um princípio constante. Pela testemunha de 2 ou 3, toda a palavra será estabelecida. Será que existe alguma prática aqui que nós devemos demonstrar para a polícia da geração final e dar evidência disso através das nossas ações, da nossa ação? Batismo. Se você estiver disposto, algumas pessoas argumentam que toda a nação israelita foi batizada ao atravessar o Mar Vermelho. Mas esse assunto de entrar nessa aliança, sendo requerido que você entre nessa aliança, você não pode trazer a esse assunto dispensacionalismo, liberdade literal e espiritual, ou um falso entendimento de liberalismo. É um princípio constante do início por todo o caminho até o fim, mesmo quando colocado em uma linha. Outros assuntos. Alguém perguntou recentemente, estamos livres agora para casar com um não crente? Será que você estava livre naquela época? Não. E nessa história? Não. Nessa história? Não. Nessa história? Também não. Você não pode trazer dispensacionalismo a esse assunto, a liberdade para esse assunto, liderar o espiritual para esse assunto. É um princípio moral consistente. Voltando ao período no deserto, essas são as tentações que Cristo enfrenta. Uma irmã me enviou uma citação. Eu quero encontrá-la aqui. Era uma citação muito boa. Ela me enviou por acidente e eu sou muito grata por isso. A citação que ela vai ler está em DT 47.1. No deserto, Satanás disse a Cristo que ele devia pôr os pés no caminho, ensanguentado, mas não devia andar por ele, como o fizera Abraão quando provado, a fim de mostrar sua perfeita obediência. Ele ainda Satanás mencionou, que era o anjo que segurou a mão de Abraão quando o cutelo foi levantado para matar Isaque, e que agora veio para salvar-lhe a vida. Que não era necessário que ele suportasse a dor desta fome e morte por inanição, que ele o ajudaria a suportar o trabalho no plano da salvação. Os testes de Cristo no deserto estão diretamente relacionados a essas tentações. É para estabelecer o nosso caminho, o nosso pé nesse caminho ensanguentado, e então nos fazer acreditar
que isso é tudo que nós devemos alcançar, que nós não precisamos andar por ele. As tentações do deserto foram tríplices. Qual foi a primeira? No deserto da tentação, o destino da raça humana estava em jogo. Por jejum e oração, se devia fortalecer para a sangrenta vereda que lhe cumpria trilhar. Mas Satanás sabia que o Salvador fora para o deserto e julgou ser essa a melhor ocasião de se lhe aproximar. Fraco e emagrecido pela fome, macilento e extenuado pela angústia mental, o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. As grandes tentações que assolariam os homens, Cristo enfrentou no deserto das tentações. A primeira tentação que ele vai enfrentar é qual? Satanás dá a ele pão, dá pedras e fala para ele, transforma em pão. E o que essas pedras representam dentro da expressão? O que é uma pedra? Uma pedra é o mundo. O que é pão? Pão é uma mensagem. Por trás dessas tentativas de remover essas reformas e remover esses votos, está mais sutil a mensagem. Não é simplesmente sobre usar brincos, mas se trata do nosso papel como movimento. Que mensagem nós vamos levar aos netineus? O que nós vamos requerer dos netineus? Como o reino de Deus se parece? Quando as pessoas começam a se questionar o que é o batismo em si, a liberdade, o papel desse movimento, da liderança desse movimento, quem guia quem? Será que o mundo tem que nos guiar? Ou será que nós já guiamos eles no entendimento que eles têm? Ou será que eles nos guiam e nós temos que aprender com eles? É um tópico muito grande para se fazer em uma única apresentação, mas é uma mensagem que é muito mais ampla do que simplesmente usar brincos. Está relacionado diretamente com a natureza desse movimento, que é o reino de Deus. Será que nós pegamos uma mensagem do mundo e transformamos uma pedra em pão? A resposta é não. O mundo não nos alimenta. O fato de nós não termos uma mensagem nesse período agora, que nós estamos famintos por entendimento, deveríamos colocar em guarda que se uma mensagem vem dizendo aprenda do mundo, o que nós fazemos? A gente tem que falar, se coloquem atrás de mim. Nós sabemos que é uma tentação que pode nos destruir enquanto nós estamos prestes a começar o nosso trabalho. Segunda tentação. Se joguem, pulem. As pedras não podem te machucar. O que são as pedras? São as práticas do mundo. É o mundo. Então, jogue-se no mundo e o mundo não pode mais te machucar. Esse é o pecado da presunção. Eu posso participar das coisas que o mundo faz. Os filmes que o mundo assiste, as músicas que o mundo ouve. Eu posso participar de ativismos mundanos. Eu posso usar brincos como o mundo. Eu posso comer como o mundo. Eu posso fazer como o mundo faz. E isso não pode mais me machucar. Se música, nos dias da Ellen White, quando ela descreve algumas formas de música como que danificavam o nosso cérebro, será que isso mudou de lá para cá? Se danificava o cérebro naquela época, será que não machuca agora? Não existe uma mudança. E ainda assim, a ideia vem de que essas pedras não podem mais nos machucar. Isso é presunção. É a ideia de que o bom conselho é, de alguma forma, um bom conselho. Mas, quando de fato o bom conselho é uma questão de vida ou morte. A tentação final. Eu vou te dar os reinos deste mundo. Conectado a esse impulso em direção a um falso entendimento da liberdade e liberalismo, é o nosso papel como movimento.
E o que as pessoas começam a querer fazer? A participar de ativismo mundano. Essa é a ideia de que nós temos uma cidadania dupla, de que nós vamos mudar esses países, que nós vamos ser esse ativismo do mundo, esse movimento de ativismo conectado com, e seguindo ativismo mundano, que é separado de nós. E nós estamos quase sem tempo. Isso não é o que A.T. Jones fez em 1888. Em 1888 existiam dois movimentos. Existia um movimento que nós já sabemos, que é o Movimento de Reforma Nacional. Esse movimento ele estava liderando a questão do decreto dominical. Eles eram conservadores evangélicos. Existia outro movimento que tinha se levantado contra esse Movimento Nacional de Reforma. Eles eram um movimento liberal ativista que estava lutando por verdadeira liberdade religiosa nos Estados Unidos. Será que o corpo adventista se juntou a qualquer um deles? Não. O que eles fizeram foi formar o próprio movimento. Quando o tempo estava certo, A.T. Jones se levantou no Congresso. As pessoas certas foram levantadas, o caminho certo foi aberto, o caminho certo para se protestar foi aberto para eles. E eles falaram e eles formaram a sua própria organização, que estava conectada a eles como igreja. Eles não se juntaram a nenhum dos movimentos. Algumas pessoas estão pegando essa ideia de literal e pré-espiritual tão longe, não colocando ela em uma linha de reforma, mas dentro de suas próprias filosofias, para sugerir que não existe algo como o segundo advento. Quando eles olham para o primeiro advento, e eles dizem literal, e então eles vão para o segundo advento e eles dizem espiritual, eles constroem uma mensagem onde eles dizem que não existe um segundo advento. Ao invés disso, essa terra vai ser progressivamente reformada, sem nossa ajuda, até que nós tenhamos reinos terrestres bons. E essa é a ideia do que Satanás está apresentando para Cristo no deserto. Trabalhe comigo e eu vou te dar os reinos dessa terra, não o novo que você está tentando estabelecer. É um uso falso de literal para espiritual. Se Cristo tivesse voltado em 1863, teria sido uma descida física. Se fosse em 1888, a mesma coisa, seria uma descida física. Com base na testemunha de dois, mais o seu primeiro advento, isso não é algo como que morre e ressuscita. Não é como o primeiro advento dele é descrito em linguagem clara, que de alguma forma é natural. Vamos descrever como natural, como se fosse um símbolo. Que o seu primeiro advento foi um símbolo natural que depois nós podemos pegar e criar algum tipo de aplicação. Não é algo que morreu e depois ressuscita de uma outra forma. Todos os adventos foram planejados. Quando Cristo ele volta para a ilha de Patmos, ele desceu, ele próprio ali. 4 testemunhas. Mas um falso uso dessas metodologias, que usa filosofias ao invés de linhas de reformas, nos levam as pessoas a chegarem a esse tipo de conclusão. E esse é um dos perigos que nós temos enfrentado. E estamos enfrentando exatamente nesse clímax ao chegarmos ao fim desse período. Ao chegar ao final desses 40 dias, esse período de teste, ele chega ao seu ultimato, assim, ao seu clímax final. Então nós temos duas histórias do final de Israel antigo. Primeiro, antes da cruz. O que os discípulos estavam dizendo para Cristo? Será que agora você vai finalmente derrotar os romanos? Qual que é o problema com os discípulos? Eles ainda são socialmente conservativos. Tem uma ideia errada da natureza do reino. A outra linha. Batismo. 40 dias no deserto. Qual que é a tentação lá? Não é o conservadorismo social. O problema lá é o liberalismo moral. Nós não somos socialmente conservadores, nós não somos moralmente liberais. Nós somos o reverso de ambos. Nós somos socialmente liberais
e moralmente conservadores. Porque ambas essas posições são as posições que nós devemos tomar se nós formos trabalhar pela salvação de outros. Ambos têm sido os testes, esses dois conceitos da natureza do reino que nós temos enfrentado nesse período de tempo entre 9 de novembro e Concórdia. E tem crescido até um clímax que precisa ser enfrentado. Se nós queremos lidar corretamente o aumento de conhecimento que nós estamos prestes a receber, não deve estar conectado a um falso entendimento de liberalismo. Tendo em mente que essas duas linhas de Israel, final de Israel antigo, nós temos agora duas linhas para o início de Israel moderno. Eu lidei com com uma delas 2 semanas atrás, e eu vou relembrar essa linha agora. A dispensação que nós estamos agora, quando em relação à organização, seria de 1861 a 1863. Fechamento da Porta da Graça ao Segundo Advento. Mas para a história deles, isso não é uma fractal. Mas se Cristo fosse voltar em 1863, será que eles teriam que se organizar como movimento? Não. Não teria havido uma necessidade de organizar. Então, essa organização é porque eles já falharam na sua história para que Cristo não pudesse voltar na dispensação deles. Então, o assunto da organização não está ligado ao fato de ser o momento final da dispensação deles, mas acontece nesse período entre fechamento da Porta da Graça e Segundo Advento para nós, na nossa linha. Nessa história, eles estavam enfrentando uma guerra e eles tinham que se organizar. Para lembrarmos algumas citações que foram lidas 2 semanas atrás, foi-me mostrado que alguns têm receado tornar-se Babilônia se organizarem, mas igrejas no centro de Nova York têm sido a Babilônia perfeita, confusão. E agora, a menos que as igrejas estejam tão organizadas que possam cumprir e fazer cumprir a ordem, não tem nada a esperar no futuro. O que as pessoas que estão lutando por esse falso entendimento de liberalismo e moralismo vão ter de problema com essa citação? Como é que se parece a organização? Parece que está forçando ordem. Mas a menos que sejam organizados, eles vão se dispersar em fragmentos. Os ministros de Deus precisam se unir para tomar sua posição e mantê-las com decisão. Se fizessem isso, haveria uma influência unificadora entre o rebanho de Deus. As barras separadoras seriam quebradas em fragmentos. Corações correriam juntos e unir-se-iam como 2 gotas de água. Essa é a experiência no cenáculo. Essa experiência de se unir a esse movimento vem através de uma organização correta. Isso é na Review and Herald, 27 de agosto de 1861, parágrafo 1. Parágrafo 2. Eu não vou ler por questão de tempo. Outra referência. Review and Herald, 12 de outubro de 1905, parágrafo 15.
A anterior foi de 1861 e ela está lá logo no início desse trabalho, falando do que ela está vendo e passando naquele momento. Agora, em 1905, ela está olhando para trás. Então, Review and Herald, 12 de outubro de 1905, parágrafo 15 e 16. No entanto, o sentimento contra a organização foi muito forte entre o nosso povo. Os adventistas, em geral, que se tinham retirado das igrejas das várias denominações sob o chamado da mensagem do segundo anjo para sair da Babilônia, opuseram-se à organização. E muitos adventistas do sétimo dia temiam que a organização da igreja nos levasse à condenação. Procuramos o Senhor em oração sincera para que pudéssemos compreender a sua vontade, e a luz foi nos dada pelo seu Espírito para que houvesse ordem e disciplina completa na igreja. Essa organização era essencial. Sistema e ordem são manifestos em todas as obras de Deus, em todo o universo. A ordem é a lei do céu e deve ser a lei entre o povo de Deus na terra. Tivemos uma dura luta para estabelecer a organização, apesar de o Senhor ter dado testemunho após testemunho sobre este ponto. Linha sobre linha, sobre esse ponto. A oposição era forte e tinha de ser enfrentada repetidamente, mas sabíamos que o Senhor Deus de Israel nos guiava e nos guiava pela sua providência. Empenhamo-nos no trabalho de organização e uma prosperidade marcada assistiu a esse movimento de avanço. Essa é a experiência depois de 1861. Eu quero que nós demos um passo para trás da nossa linha inicial de Israel moderno. O início dessa linha nos coloca onde? Mais uma vez, a gente não discutiu ainda a estrutura completa dessa história. Mas nós estamos depois de 22 de outubro de 1844. Eu vou citar aqui de John Loughborough. Em 1907. JNL. E ele mesmo vai citar de Tiago White. 1907, JNL, COD, que é Organização da Igreja e Disciplina e Ordem, de 87, parágrafo 2. 87.2 e 88.1. O percurso das igrejas, ao circunscreverem tudo apenas ao teor dos seus credos, levou... Ele está falando das igrejas protestantes em 1854 e a história anterior. Levou a massa daqueles que se separaram deles a olhar com desagrado para qualquer forma de organização. Então, como as pessoas se sentem com relação à organização depois de 22 de outubro? Com desagrado. Mesmo alguns dos seus professores favoreceram tais conclusões. Então, até mesmo alguns professores eram contra a organização. Então, ele vai citar a George Storrs. Tenham cuidado para não procurarem organizar outra igreja. Nenhuma igreja pode ser organizada pela invenção do homem, mas o que se torna Babilônia no momento em que é organizada. E é exatamente essa mentalidade que Ellen White teve que lutar contra. O Senhor organizou a sua própria igreja através do forte laço do amor. Citando George Storrs. O que ele está falando? Que homens não são capazes para organizar. Apenas Deus pode organizar. Deus, ele une as pessoas através do amor. Nenhum ser humano pode
ter parte nessa organização. Não deveríamos ser organizados como outras igrejas, mas se você tiver uma hierarquia de pessoas, você instantaneamente se torna Babilônia. E qual que é a posição de Ellen White quanto a isso? Ela teve que lutar contra isso ano após ano. Isso não é 1861, isso é 1844. Voltando a John Loughborough, embora possamos reconhecer a mão do Senhor ao fazer sair um povo pela mensagem do segundo anjo, livre do poder dos credos e colocado em condições onde pudessem procurar e aceitar a sua verdade, essa liberdade não era uma permissão para correr para a anarquia e confusão. Era tão verdade, então, que a liberdade não significava licença, fanatismo ou confusão como nos dias dos apóstolos, quando se dizia aos Gálatas: irmãos, fomos chamados à liberdade. Apenas usem não a liberdade para uma ocasião, a carne. Então, não é para beneficiar você mesmo, não é para a carne. Essa liberdade não é para você dizer que eu posso usar brincos, ou que eu posso usar maquiagens, ou que eu posso ir contra a inspiração. Eu não preciso da liderança humana, eu posso fazer o que parece bom aos meus olhos. Não use a liberdade para uma ocasião à carne, mas por amor, sirvam-se uns aos outros. Essa era a mensagem do Clamor da Meia-Noite. Era uma mensagem de liberdade, mas uma liberdade que deveria ser usada de maneira correta. Após o fim do período profético, 29 de novembro de 2019, e até que os adventistas se apercebessem do verdadeiro acontecimento acontecer no 9 de novembro de 2019, eles eram como ovelhas sem pastor. Poder-se dizer deles como em tempos idos, não havia rei em Israel, mas cada homem fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Será que isso é uma frase positiva ou negativa? É negativa. Elder James White falou da situação no outono de 1854 as seguintes: passado o tempo, houve grande confusão, e a maioria opôs-se fortemente a qualquer organização, sustentando que era inconsistente com a liberdade perfeita do Evangelho. É um mau uso do liberalismo e da liberdade. A senhora White opôs-se sempre a todas as formas de fanatismo e cedo anunciou que alguma forma de organização era necessária para prevenir e corrigir a confusão. Poucos, atualmente, no momento presente, conseguem apreciar a firmeza que era então necessária para manter a sua posição contra a anarquia prevalecente. Se você não tem os seus óculos para ver qual é a posição do movimento agora, confie nas linhas. Confie no que as linhas te dizem que é o lado correto desse argumento. Eles encontraram a liberdade. O problema depois de 22 de outubro de 1844 foi o que essa liberdade estava designada a permitir. Será que ela estava designada para nos permitir servir os outros ou para usá-la conforme a carne? Essa liberdade era para nos libertar de uma organização humana. Será que Deus não tem mais uma liderança humana em lugar para organizar esse movimento? Será que Ele não tem mais seres humanos que têm autoridade para identificar quando alguém pode ou não pode ser batizado? Eu disse logo no início dessas apresentações, se você quer passar pelo abismo, qual que é a única coisa que vai te segurar? São as cordas. O que as cordas dizem? As cordas dizem que nós somos socialmente liberais, moralmente conservadores. É requerido de nós que nos organizemos, que nós não usemos a liberdade pela carne. E se torna cada vez mais difícil para aceitar essa mensagem quando machuca aquilo que é querido para você. Quando a Liz diz que não há um ataque islâmico em Nashville em 18 de julho, é fácil para nós
vermos e dizermos, confie nas linhas. Mas quando as linhas dizem, homens e mulheres são iguais, que não existe nacionalismo, pelo menos quando se mantém isso num nível superficial, é fácil de ver e aceitar. Mas quando você começa a pegar essas linhas e elas começam a impactar a nossa liberdade, ela começa a machucar. Agora nós sabemos como o FFA se sentiu, como o ancião Jeff se sentiu. E nós podemos cair porque nós não aceitamos essas linhas. E vai ser porque nós estamos cometendo os mesmos erros, seguindo os mesmos passos de todas as pessoas que já saíram nesse movimento. E o que eles fizeram? Eles deixaram as cordas. Para fechar, eu quero trazer quero compartilhar a tela com vocês. Ela pede para o ancião Taba fazer isso, porque ele tem que permitir ela. O que nós temos que fundamentalmente concordar é que mesmo que nós não entendamos, é que o bom conselho, ele é bom conselho. E se é bom conselho e veio de Deus, ele é um assunto de vida ou morte. Nós precisamos reconhecer que não usar joias é um bom conselho, mesmo que vá contra o que nós achamos que é certo. Deixa eu lembrar vocês que existem centenas de pessoas que, se nós formos para deixarmos de fora aqueles que deixaram esse movimento, existem milhares de pessoas que acreditam que o sistema patriarcal é correto, porque parece certo para eles. Eles foram requeridos que eles fossem contra aquilo que parecia certo para eles, o que na mente deles era o correto, era o sistema patriarcal, e seguir o que a metodologia de linhas dizia para eles. Não é sobre o que nos parece correto, o que a gente sente ser correto, mas é o que Deus nos diz que é correto. Parece que o ancião Tabo não pode... agora foi. Isso foi desenhado de maneira rápida, então eu não tive tempo de completar todos os quadros, mas eu quero nos lembrar as linhas que nós já desenvolvemos. As linhas em branco eu queria completar com as guerras, mas não deu tempo. Então nós temos duas linhas para Israel Antigo. Essas duas linhas nos dizem que existem duas batalhas a serem lutadas contra dois diferentes conceitos sobre a natureza do reino, ambos incorretos. Um é o liberalismo moral e o outro é o conservadorismo social. E essa é a dificuldade que é lutada nesses dois períodos de 40 dias. As duas linhas de reforma de Israel moderno, ambas nos demonstram organização. Organização contra a anarquia, organização contra o caos, organização contra uma falsa interpretação da liberdade e liberdade. Nós vamos encerrar agora e depois nós vamos ter 20 minutos. Nós vamos ter uma oração e depois nós vamos ter 20 minutos de perguntas e respostas. Se vocês se ajoelharem comigo. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela maneira como o Senhor tem nos guiado até aqui. O nosso coração, ele dói por cada pessoa que está passando por dificuldades nesse caminho. Dificuldades para confiar que essas cordas podem nos levar através do abismo. Nós sabemos que muitas dessas batalhas são porque nós temos uma visão diferente do Senhor. Nós temos nossos próprios entendimentos, os nossos próprios medos e ansiedades e a nossa própria experiência passada que molda a nossa percepção do que é certo e errado. E eu oro para que o Senhor nos ajude a confiar nessas cordas e que nós possamos não colocar uma pedra de tropeço no nosso caminho, no caminho de nossos irmãos. Que nós estejamos dispostos a reconhecer que o seu conselho é bom e que possamos também encorajar outros a seguir esse bom caminho.
Que possamos reconhecer, Senhor, que nem sempre nós podemos enxergar de maneira clara, mas o Senhor pode. E que o Senhor nos mostra essa visão através das suas linhas. Senhor, o Senhor disse que a nossa história é de sucesso e nós acreditamos nisso. Nós seguramos aí e nos apegamos a isso com toda a fé que nós podemos ter. E eu oro, Senhor, para que possamos saber que o Senhor segura essas cordas, que elas são seguras para nos guiar. Que possamos colocar de lado tudo aquilo que nos segura atrás. Eu oro em nome de Jesus. Amém.